Irmãos, abra comigo em Gênesis. De quem é o celular que está aqui? Para achar quem é seu? Pega ela. Amém. Gênesis 1. A partir do 26. Algum irmão traga uma água para mim, por favor? Hoje tem vindo quantas pessoas de Jaíba para o WhatsApp? Mais de 20, né? Um trem assim. É. Três. Entendi errado, então. Pensei que as 40 pessoas estavam vindo da Jaíba para cá, para o culto era para batizar, mas não é não. Então tem 3 pessoas para batizar hoje. De Jaíba, né? Mais daqui de Montes Claros, beleza. Gênesis 1, a partir do 26, diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Vamos só destrinchar rapidamente esse versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Primeiro ponto: depois de fazer o homem, Deus disse para ele dominar sobre os peixes do mar. Repita comigo: peixes do mar, aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra. Pode repetir. E sobre os animais pequenos que se movem rente ao chão. Então fala comigo: água, terra e ar. Mas vamos na ordem, né? Água, ar e terra. Amém? Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar. E vai repetir: peixes do mar, repita comigo: peixes do mar, aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Você viu que falou sobre mar? Por isso que eu pedi para vocês repetirem naquele momento a água, certo? Vocês viram que falaram sobre aves, por isso que eu pedi para repetir sobre ar, lembra? Certo? Faz sentido? Ou eu estou errado aqui? Não faz, né? Faz sentido, não faz? Amém. Água, ar e terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente. E todas as árvores dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o 6º dia. Pula para o 3. Gênesis 3. Que dia foi aquele? 6º. Amém. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos
e além disso, desejável para dela se obter discernimento? Tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Primeiro perguntou para Adão, a responsabilidade não foi dele. Depois perguntou para a mulher, a responsabilidade não foi dela. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Irmãos, por enquanto só até aqui. Sobre esse texto bastante conhecido, a palavra do Senhor hoje para nós, como igreja, nós aqui no culto de Santa Ceia, introduziremos para alguns e para outros vão só mesmo confirmar e já reafirmar algo que já sabe, que já tem conhecimento e apropriação, que seja cada vez mais próprio, que seja cada vez mais algo assim intrínseco a nós, que é aquilo que a gente guarda como um valor mesmo. Nós precisamos entender qual que é o nosso valor diante de Deus. Não muito diferente do que está sendo escrito ali, Adão e Eva, eles eram perfeitos antes da queda, sim ou não? Adão e Eva eram perfeitos. E essa perfeição, que não acontece mais com os seres humanos, existe dentro de nós como um desejo. Nós temos o desejo de ser perfeito. A gente tem essa necessidade de ser perfeito. Por isso que muitas vezes quando a gente erra, a gente se culpa. Por isso que muitas vezes quando a gente faz alguma coisa errada, e que deveria ser para todo mundo, a autorresponsabilidade, a gente gosta, mesmo não querendo, de se martirizar por aquilo. Por que você fez isso? Por que você errou? Por que você falhou? Você não devia ter falhado. E dessa mesma forma, quando a gente é conosco intolerantes, a gente é com as pessoas. A gente não admite que o outro erre. A gente não tem paciência com as outras pessoas. A gente não tem paciência com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com o pessoal da nossa casa, com quem quer que seja. Então essa busca de perfeição, que vai fazer com que, se é que vocês estão me entendendo, com que a nossa relação conosco e com as outras pessoas, e consequentemente com Deus, fique muito enviesada a partir dessa concepção, de que eu tenho que ser perfeito, porque Deus talvez espere isso de mim, e o irmão também tem que ser perfeito comigo, porque ele precisa não errar, porque talvez é isso que eu busque, eu busco não errar. Então, de certa forma, assumir para a gente que a gente erra e que a gente é errado, para Deus, é como se Ele chamasse de pré-requisito para participar disso que a gente está falando sobre valor. André, calma aí que nós vamos costurar muita coisa, isso já está começando a bagunçar.
segura. Se nós temos então como pré-requisito para participar de tudo que Deus tem para nós como um arrependimento, saber que a gente erra e falar para a gente mesmo, assumindo que erramos, e dizer para Deus que a gente está arrependido desse erro, não é a mesma coisa que assumir que a gente é errado e falho? Então o primeiro ponto para ter valor diante de Deus é saber que é errado, é saber que erra, é saber que é humano, e é saber que apesar de desejar muito ser perfeito, e esse desejo de querer muito ser perfeito diante de Deus, é impossível, porque nós somos errados. Da mesma maneira que nós temos o desejo de fazer o certo, de ser perfeito, nós só temos esse desejo porque nós somos errados. Adão e Eva não tinham esse desejo de ser perfeito, porque eles já eram. Eles caíram por conta de outro tipo de desejo, de ser igual a Deus. Então o primeiro questionamento de hoje: você quer ser perfeito diante de Deus? Não no sentido de que ser humano é perfeito, mas de reto, de íntegro, de justo? Ou você quer tomar o lugar de Deus? Ou você quer ser como Ele? Porque o primeiro ponto, se você quer ser reto, íntegro diante de Deus, você não cobra mais as outras pessoas. Porque quem é você para julgar o outro irmão? Você não sabe da história do irmão, você não sabe da vida do irmão, você não sabe dos pensamentos do irmão, dos sentimentos, daquilo que ele vive, inclusive o seu cônjuge, que para vocês hoje, espiritualmente, são uma só carne. São pessoas individuais, com pensamentos individuais, com questões individuais. André, onde você está querendo chegar? Estou querendo chegar no seguinte ponto: se Adão e Eva eram perfeitos antes da queda, e eles foram criados no sexto dia, ou seja, naquele momento que eles estavam em queda, né, onde eles caíram, eles já estavam no descanso do Senhor. Eles já estavam nesse sétimo dia, vamos colocar assim, um sétimo dia eterno. Eles já estavam no descanso do Senhor. E Adão e Eva, nesse momento que cai, quando eles caem e comem do fruto que era agradável aos olhos, apetitoso ao paladar, comeram do fruto, e naquele momento foram destituídos dessa glória de Deus que os cercava, em perfeição. E sobre esse ponto de falarmos sobre queda, talvez você nunca parou para pensar, e pode até surgir como uma interrogação: o que é essa queda? O que aconteceu? Eles pecaram, ok, mas o que isso acarretou, né? O que trouxe de consequências para o ser humano? O ser humano naquele momento, ele começa a ser imperfeito, e essa imperfeição é a carnalidade, que a gente escuta muito falar. Os desejos carnais, as concupiscências carnais surgiram naquele momento. É como se um corpo, além do físico, do emocional e do espiritual, surgisse em volta do homem. Se eu falar para vocês assim que fruto é resultado, vocês concordam comigo ou não? Fruto é resultado? Se eu colocar assim, um pomar, as frutas das árvores do pomar são resultados das árvores? São ou não são? Qual que é o fruto então? O que é o resultado de uma árvore do conhecimento do bem e do mal? O que é esse resultado? Não só figurativo mais. Vamos imaginar que aqui tem uma árvore. Amém? Eles pegaram desse resultado a árvore do conhecimento do bem e do mal. A macieira, a mangueira, a goiabeira, o abacateiro, essa árvore, eles pegaram do fruto, do resultado, e eles conheceram o que era certo e o que era errado. Eles não sabiam o que era certo e o que era errado anteriormente, porque eles eram perfeitos. Então eles não tinham esse desejo de tentar ser perfeito, porque eles também não erravam. Está fazendo sentido? Amém. E quando ele pega, né, eles pegam primeiro a mulher, depois o homem, mas a queda no homem
Quem é da igreja já sabe por que a queda no homem, necessariamente dito, porque a semente vem do homem. Então quando o homem cai, o sêmen do homem é o que? Amaldiçoado. Todo mundo que nasce do sêmen do homem, todos nós somos pecadores, caídos, né? Recebemos essa carnalidade. Jesus não veio do sêmen do homem. Jesus pisa na terra da mesma forma, perfeito, como o segundo Adão. Romanos fala, Romanos 5, o primeiro erra, o segundo Adão não erra. Nasceu perfeito, viveu perfeito, morreu perfeito. Se eles pegam esse conhecimento, né, esse resultado, esse fruto do conhecimento do bem e do mal, o que é que eles recebem? Tudo isso que a gente luta todos os dias arduamente para nunca mais ter. Pensem comigo, se nós estamos em um caminho de bem e de mal, o que a gente tem que fazer nesse caminho? Escolhas. O que é escolher? Eu posso dizer assim no sinônimo que escolher é julgar? Posso? Adão e Eva, ao conhecerem o bem e o mal e quiseram ser como Deus, eles passaram a julgar. Não só a eles mais, não só as pessoas mais, os outros, né? Primeiro, foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente que estava no jardim. Terceirizar responsabilidades. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é julgar a vida, as pessoas, mas principalmente Deus. Por quê? Porque todas as vezes que a gente come do fruto do conhecimento do bem e do mal, para julgar o irmão, para limitar o irmão na nossa concepção, ao dizer qualquer característica ou adjetivo, o irmão é aquilo, o irmão é isso, o irmão é aquilo. Quem é você para dizer o que o irmão é? Sendo que muitas vezes você nem se conhece, a ponto de dizer quem você é. Fruto, o resultado do conhecimento do bem e do mal é a carnalidade. É viver julgando, é achar o mundo injusto, é achar a vida injusta, é achar os outros injustos, é achar você sendo injusto. Em uma era, em um momento onde o Messias já veio, onde já morreu por você, e Ele não te chama mais de inimigo, Ele não te chama mais de servo, Ele não te chama mais de injusto, porque Ele já te fez justo, Ele já te salvou, Ele está te santificando, Ele está preparando uma morada para você eterna, celestial, para as pessoas que aqui assumiram que não são perfeitas, que precisam do Salvador, que não buscam mais a perfeição por conta própria, por fazer alguma coisa, sabe, para diante de Deus ser bonitinho, agradável, correto. E esse corpo, né? Esse corpo carnal, a gente pode colocar assim, essa carnalidade humana, recebida em Adão e Eva, faz com que a gente tenha duas forças antagônicas dentro de nós. Uma que quer muito fazer o bem, e outra que deseja muito fazer o mal. Uma que quer muito as coisas de Deus, e outra que só pensa nas coisas terrenas, mundanas. E Paulo fala, se vocês puderem abrir comigo, Romanos 7. A partir do 7, Romanos 7. Aí, está ali já, todo mundo aí? O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás.
Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Eu li o 8. Li, né? No 9, 10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. E por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Esse versículo 20 assim, para mim, ele é tão filosófico, poético, inteligentíssimo. O 20 diz: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O que Paulo está dizendo aqui para os romanos e consequentemente hoje para nós? Que existe uma força dentro de nós, como seres humanos, pesadíssima de ser vencida. E não porque é forte, é porque é fraca. André, se a Bíblia, Jesus fala, né, que o espírito está pronto, a carne é fraca. A carne é fraca. Mas por que ela sempre vence? A carne é fraca, não no sentido de paradoxal de dizer, né, que ela sempre vence, mas ela cede sempre. É fraca porque ela perde todas as vezes. É fraca porque a qualquer momento aquilo que é desejável aos olhos, agradável ao paladar, ele vai lá e come. A carne é fraca. E se eu não faço o que quero, já não sou eu quem faz. Então quem é que faz o que eu faço? Quem é que faz o que eu faço, mesmo eu não querendo? Quem é que faz o que eu faço? E por que isso quer ter tanta razão sobre a minha vida? Por que isso quer ter tanta razão sobre a vida do outro? Por que isso quer tanto ter razão sobre Deus? Por que isso quer tanto julgar a mim mesmo? Por que isso quer tanto julgar o outro, apontar o outro? Por que isso que está dentro de mim, que faz com que eu faça aquilo que eu não quero fazer? Olha para Deus e fala assim: o Senhor é injusto, olha o que o Senhor fez. O Senhor é injusto, olha o que aconteceu comigo. O Senhor é injusto, olha o que aconteceu na minha vida. O Senhor é injusto. O que é isso em mim que não quer fazer o que é mal? É aquele que morre, é aquele que acaba quando o homem volta ao pó, é aquele que acaba quando a gente volta ao pó. E por isso que ele quer ter tanta razão sobre as nossas vidas, e por isso que ele quer ter tanta razão sobre a vida do próximo, porque ele sabe que ele vai acabar daqui a pouco. Se 30, se 40, se 60, se 80 anos, né? Tem gente aqui muito mais velho, é o que vai acabar, já já. O nosso corpo carnal, a nossa carne,
isso que existe dentro de nós, como uma essência, sabe? Como se fosse uma substância dentro de nós, que nos impele a fazer o que é ruim. Eu devia ter paciência, eu deveria amar o outro, eu deveria suportar. Por que eu não suporto fulano? Por que eu não suporto outro? Por que eu falo, parece que falo sem pensar? É isso que quer ter razão sobre a vida do outro e sobre a sua vida. E cabe a você dominar. Cabe a você dominar isso que está dentro aí de você. Agora eu vou aprofundar mais um pouquinho. Eu posso continuar? Tá compreensível? Amém? Aprofundando mais. Se existe algo que eu observo, essa guitarra é um objeto físico, tangível, e eu estou apalpando, certo? Esse é objeto. Se eu observo esse objeto, eu posso falar que eu sou uma guitarra? Posso? Não. Mas essa guitarra, na consciência dela, que toca, que nasceu para fazer isso, e se não fosse tocada, ela seria assim, muito triste, na consciência dela, certo? Ela seria muito triste porque ela não estava fazendo o que ela nasceu para fazer. A guitarra nasceu para ser tocada. Ela pode dizer quem ela é. Estou certo ou estou errado? Se eu observo algo de fora, e eu não posso falar que eu sou uma guitarra, porque eu estou observando, Paulo está dizendo, nós podemos observar isso que existe dentro de nós. Porque o que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu queria fazer e que eu quero fazer, como é que é? É a mesma coisa, vocês entenderam? O que eu quero, a força me puxa. Mas aquilo que eu não quero, isso eu continuo fazendo. Agora foi. Se eu observo então como uma terceira pessoa, né, como algo assim externo, exterior, isso não sou eu. E talvez você nunca parou para pensar nisso. Você não é sua carne. Você não é isso que você recebeu, ganhou depois da queda. E em Jesus, Deus não te vê mais como alguém carnal, mas como ser espiritual, que Ele te criou para ser. Você que observa essa pessoa que quer fazer o mal, você não é essa pessoa, porque se fosse, você não observaria da mesma forma. Se você observa a guitarra que quer fazer o mal, vamos colocar assim, a guitarra quer fazer o mal, você não é a guitarra. Você quem é? A pessoa que observa. Você quem é? Não, você é a pessoa que observa. Você é a pessoa que está olhando e dizendo, se você quer fazer o mal, e eu estou te observando, eu sou maior que você. Eu posso te dominar. Porque o que está sendo observado, não observa o observador. Faz sentido? Amém. Quem é que observa então, André? Alguém sabe me responder? Quem é que observa? O Espírito que observa. O nosso eu verdadeiro. A nossa verdadeira essência. Que não morre. Que não acaba. Quando essa carne e esse corpo passa. Quando essa carne e esse corpo acaba. Quando essa carne e esse corpo vai embora. Então por que essa carne quer ter tanto visibilidade? Por que ela quer tanto ser vista? Porque ela sabe que vai daqui a pouquinho sumir. Que suma o quanto antes em vida. Que suma e que desapareça o quanto antes em vida. André, mas como? Como que eu vou matar essa carne? Matar no sentido assim, né? Vai morrer quando morrer. Mas como que eu faço para acabar? Para perder força, para não ser escutada, para ser só cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais distante e só observada. Como um lembrete. Sabe aquele trenzinho do PIN?
que a gente coloca assim, um pin, que é uma agulhinha com trem, seja só uma observação. Plink, você é pecador. Você não é perfeito diante de Deus. Que seja só essa observação. Até que a gente, cada vez mais, ao se distanciar, possamos ter racionalmente o Espírito lidando, sobrepondo a carne. Eu poderia encerrar aqui. Você poderia sair com os mesmos questionamentos e perguntas, por receber só um conhecimento, mas não a sabedoria. Mas a sabedoria está na palavra de Deus, no Evangelho. E como fazer, André? Como vencer a minha carne? Como só observar? Não diferentemente, dominar sobre todas as coisas, dominar sobre as minhas emoções, dominar sobre a terra que é pó, a minha carne, dominar sobre a água que representa emoções, caminhar sobre as águas, que mesmo estando lá balançando e com tempestade, eu possa caminhar sobre as águas. Como que eu vou observar e ter calma em espírito e ser livre? Como Jesus fala, que aqueles que nascem do Espírito são livres, que ninguém sabe para onde vem nem para onde vai, é como um vento que sopra. Você vai dominar sobre a terra, você vai dominar sobre a água, você vai dominar sobre o ar. Como que faz isso? Pare de julgar você. Pare de ser juiz na sua vida. Pare de ser juiz na vida do seu irmão. Pare de ser juiz do próprio Deus. A carne julga. A carne quer escolher o que é certo e o que é errado. A carne quer ter domínio sobre todas as coisas. Quer observar? Quer deixar cada vez mais distante? Quer deixar cada vez mais lá? Essa força que quer fazer o mal, mesmo você, na sua essência, no seu eu, querendo fazer a coisa certa, querendo fazer o que é bom, querendo fazer o que é justo, querendo fazer o que é íntegro, quer observar? Pare de julgar o seu irmão. Pare de julgar a sua vida. Pare de julgar o que você faz. Calma aí, André, que parece agora que você deixou a porta do inferno aberta e que os demônios podem fazer a festa. Eu estou te ensinando o contrário. Justamente o contrário. Quando você para de julgar o seu irmão, quando você para de julgar você mesmo, quando você para de julgar Deus, você conquista o domínio, que é o que você está pensando agora aí, que você vai perder quando você parar de se julgar. Ah, então eu posso fazer qualquer coisa? Não. Você vai parar de se julgar, porque você vai ter domínio sobre a sua carne. Porque a carne quer julgar, o seu espírito não te julga. Seu espírito é perfeito. Seu espírito é pronto. Seu espírito deseja fazer as coisas concernentes ao Senhor. Não porque ele sabe o que é certo e o que é errado. Porque é a faísca, o fogo de Deus em nós. E que o fogo, assim como a gente dominou a água, assim como a gente dominou a terra, assim como a gente dominou o ar, que seja o fogo que faça com que a nossa vida hoje, nesse momento, seja totalmente e de uma vez por todas julgada. Como que passássemos pelo fogo. Quem é que julga? O fogo. Se a gente parar de julgar, não estou dizendo que a gente vai alcançar a perfeição. A gente alcança a perfeição. Calma aí, vocês estão me entendendo? Eu tenho certeza que vocês estão me entendendo. Nós estamos aqui em carne, na vida, né, nessa jornada, e somos pecadores. 1 João vai dizer: quem não tem pecado faz Deus mentiroso. Ah, eu não sou pecador não, tá? Eu sou perfeito. Não é nesse sentido. Estou dizendo que se a gente para de julgar, a gente cuida daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, na nossa língua, do que é certo e o que é errado. Ah, você é errado. Ah, você fez errado. Ah, você, fulano, você é um indecente, um inescrupuloso. Você é um
Enfim, fala qualquer palavra aí que machuca outra pessoa, que determina outra pessoa. Me ajuda aí, não estou conseguindo pensar não. Imoral, o que mais? Besta, aí você é um besta, bobo. Quem somos nós para dizer alguma coisa da outra pessoa? Sabe o que o Espírito Santo está nos ensinando aqui? Se você se conhecer, o que é se conhecer? Saber quem se é. Você não é a guitarra, você não é o que é observado, você é o que observa. Se você se conhecer e fazer essa separação interna daquilo que observa e de quem é observado, você é julgado. Você se julgou. Perdão, você se deixou julgar, na verdade. Você fez separação e deixou Deus julgar. Em que ponto? Em que momento? Você não consegue fazer o que é certo porque você nasceu em pecado? E se o seu espírito deseja fazer o que é certo, mas a sua carne não deixa, quem é que salva essa carne de nós mesmos? E que nos dá o poder para observar agora, e o que faz sentido para a sua vida hoje? O próprio Jesus. Que é o único que pisa sobre essa terra. Abra comigo Romanos 5, estou encerrando o último texto do dia. 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, está falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão, de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Repita comigo: justificação. Justificação. Está todo mundo aqui comigo? Justificação. Para mim, assim, para mim e para os outros. Para mim e para os outros. A mim. Justificação, o que o ser humano busca, o que a nossa carnalidade busca. Por que a minha carnalidade busca então justificação? Porque ela quer estar certa diante de Deus e das pessoas. Só que nunca vai estar. André, por que nunca vai estar? Porque ela não consegue, pelo desejo errado dela, mesmo aparentemente bom, fazer as coisas boas. É só Jesus que traz justificação. É só Jesus que te justifica e te diz: você é justo, o seu irmão também é, você não pode mais julgar. Então, quando é, André, que eu estou mais sendo observado e achando que o observado é quem guia a minha vida? Quando você julga o outro, quando você julga a sua vida, quando você julga a Deus. O mundo não é injusto, Deus não é injusto. Você que aceitou Jesus não é mais injusto. O seu irmão não pode ser justificado ou condenado por você. Daqui a pouco você vai acabar, a sua carne vai acabar. Você não tem razão de nada. Por volta de 120 anos que você vive nessa terra, todas as vezes que você achou ter razão sobre alguma coisa, no peso eterno, isso não tem
valor, significado nenhum. Quem somos nós para julgar qualquer outra pessoa? Vocês já ouviram falar que só Deus julga? Só Deus para me julgar? Só Deus é o juiz? Só Deus que julga? É exatamente isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes onde você vê o que é certo e o que é errado, você tem que passar pela Bíblia. Todas as vezes que você vê o que é certo e o que é errado, você tem que passar por um crivo eterno, como graça comum, sabe, para todo mundo. Aquilo que é bom é aquilo que não é de Deus, não é seu não. Todas as vezes que você quer fazer perdão para alguém, ou dar perdão para alguém, Deus perdoou essa pessoa antes, você só confirma. Você não perdoa ninguém não, é só Deus que perdoa. Você também não se perdoa não, você só confirma que Deus te perdoou. Por isso que você, quando não se perdoa e fica se julgando, martirizando, se culpando, você toma o lugar de Deus. Porque todas as vezes que a gente toma o lugar de Deus, a gente come do fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente quer ser igual a Deus, juiz. É só Deus que julga mesmo, só Deus que é juiz, só Ele que pode julgar. A gente só confirma, está certo, perdoado, você está certo, foi perdoado também. Se Deus perdoa, eu também perdoo. Não é eu que perdoo e Deus também perdoa, é Ele que perdoa, porque só Ele que julga. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Você já é julgado. Como, André? Em Cristo. Você não pode mais se julgar. O mundo já é julgado. Em quem? Em Cristo. Você não pode julgar o mundo. Deus é justo e juiz. Você não pode julgar a Deus. Se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebe de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E Paulo fala que quem não conhece justiça, não conhece graça. Só é possível conhecer graça pela justiça, porque a graça reina pela justiça. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, você repetiu comigo, todos os homens, inclusive eu, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, vida eterna, plena e abundante. O que é essa vida eterna, plena e abundante? A vida daquele que observa a carne, a vida daquele que é, e que não é pelo que faz, que é, somente porque é, não é pelo que faz de errado ou porque julga, porque é, porque já foi feito perfeito, já foi feito para a perfeição, o seu espírito. A sua vida é o seu espírito. Se perguntar para você quem é você, se você não souber responder, pelo amor de Deus, chega, né? Acabou. Não tem mais tempo de não saber quem se é. André, como é que eu sei que eu não sei quem eu sou? Se você julga o seu irmão. Quem sabe quem se é, não julga o outro irmão. Porque quem sabe quem se é, vive pelo Espírito. Logo, assim como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, e esse paralelo está fazendo entre Jesus e Adão, pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Nós somos justos em Cristo Jesus. Pare de se julgar, pare de julgar o seu irmão, pare de julgar a Deus, porque foi Ele que justificou você. É Ele que justificou a humanidade. Foi Ele que fez isso por nós, não nos cabe mais. Chega. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Nós lemos isso em Romanos 7, quando Paulo fala: eu não saberia o que era certo e o que é errado se não falasse para mim, não cobisse. Por isso que eu não vou cobiçar, porque foi dito não para mim, para eu não fazer. Se eu não soubesse, eu cobiçaria, porque isso é intrínseco. Nós temos a carne em nós nascemos assim.
Todo mundo que nasce é pecador. Ah, pecou lá com 7 anos, quando contou aquela mentira para a mãe. Não, nasceu pecador, por isso que pecou. Por que Jesus não pecou? Porque ele não nasceu pecador. Por que Adão e Eva pecaram então, se eles não nasceram? Escolhas. A mesma que você tem hoje nas mãos para fazer. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vida eterna. Vida eterna. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Eterno. Não tem tempo, não tem minuto, é agora. Não é nem um presente, o hoje, é agora. A vida agora. Você pode hoje parar de me julgar. Quem me julgou aqui? Sempre tem quem julga alguém, está olhando. Se você me julgou hoje aqui, você pode parar de julgar hoje. Você vai receber vida eterna. Você vai receber Jesus no seu coração. Se você parar de julgar o seu irmão que está do seu lado, você recebe vida eterna. Porque você sai do tempo. O que é o tempo? É esse limbo que a gente vive, olhando para o passado, e blá 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 blá, olhando para o futuro, e blá 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 blá, e não vivendo aqui. Isso é tempo. Que só existe na nossa cabeça. Que só existe aqui. Ou alguém pode levantar e me dizer que você já viveu o passado. Você já viveu o passado? Eu nunca vivi passado. Você já viveu o passado? Eu nunca vivi. Você já viveu o futuro? Eu também nunca. A minha vida inteira foi só presente. Foi só agora. Foi só hoje. Nunca vivi passado. Nunca vivi futuro. Você também não. Você pode escolher hoje viver a vida plena, abundante e eterna, agora, em Cristo Jesus, se você desejar parar de julgar. Tanto o que passou, quanto o que está acontecendo agora, e o que está por vir. Como é que eu julgo o que está por vir? Quando você tem medo do futuro. Você vai ver coisa boa ou ruim de lá. E você pode simplesmente tirar você desse lugar e observar essa pessoa que faz o ruim, essa pessoa que vive o tempo, que vive buscando passado, que vive buscando futuro, que não vive o agora, que não tem plena vida, que não tem vida abundante, que não vive a vida eterna agora, que não vive a vida agora, que não vive isso aqui agora. Não vive, porque está pensando no 1988 que aconteceu aquela burrada, que está pensando em 2030, do que pode acontecer em 2030, que não vive, porque julga, porque quer ser igual a Deus, não recebeu Jesus no coração, porque já foi julgado, não recebeu Jesus na mente, no espírito,